Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ou seja, não ficamos aqui manipulando a palavra de Deus em relação à vida de vocês. E aqui ele está falando para os irmãos que viviam em Coríntios, né? Em Corinto, desculpa. Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa palavra é forte, né? Bom, nós temos aqui discípulos, apóstolos de Jesus, depois já da morte de Jesus, pregando o evangelho. E o que estava reservado para eles? Lembrem-se que eu falei ontem com vocês aqui no Café com a Palavra sobre a advertência de Jesus àqueles discípulos. Paulo não estava ainda no meio deles, né? Paulo foi um discípulo escolhido depois, diretamente por Deus, quando ele é chamado ali no caminho de Damasco. Então, ele não teve um encontro físico com Jesus, né? Mas ele deixa claro para todos que venham tentar, né, dizer que ele não estava lá, e ele sempre começa as epístolas dele dizendo, eu, apóstolo, chamado pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus Pai, né, pelo Senhor Jesus Cristo. Então ele sempre deixa claro que ele foi um apóstolo chamado por Deus para trabalhar na obra de Deus naquele tempo. E aqui eles estão pregando mais especificamente para os gregos ou para os gentios, para aqueles que não eram especificamente judeus, que moravam ali na cidade de Corinto. E aí ele vai mostrar aqui, essas pessoas, no caso, esses irmãos, eles estavam acostumados a serem idólatras, né? Eles tinham vários deuses, eles adoravam vários deuses. Então, as cartas de Paulo, né, em relação aos irmãos de outras nacionalidades que não eram, né, os judeus ali, ela vai abordar algumas situações diferentes. Né? Por quê? Porque os gregos, os gentios, né, não só os gregos, romanos e os outros povos que eles chamavam de gentios, eram povos que não conheciam, né, a tradição judaica. Né? É totalmente diferente a percepção deles sobre Deus era totalmente diferente. Né? Então, ali eles estavam tendo que ensinar aqueles povos uma nova vida, uma nova cultura. Como se portar,
como deveria ser. E aí eles estão dizendo aqui que o que eles pregavam ali para eles não era uma pregação persuasiva, de uma persuasão humana, mas era uma pregação que vinha do poder de Deus. E eu quero falar de duas coisas especificamente, quando eu coloco esse tema aqui para o nosso devocional, que é a morte que gera vida. Eu quero falar de duas mortes. Primeiro, eu quero falar da morte de Jesus, que gerou vida, porque se eles estavam aqui pregando o evangelho, era simplesmente pelo fato de Jesus ter vindo, ter morrido na cruz, e através da sua morte e ressurreição, do derramamento do sangue de Jesus, a vida ter sido gerada. Então, esses apóstolos aqui, não só Paulo, né, porque Paulo não estava especificamente com Jesus naquela situação em que eu li ontem, no capítulo 16, mas ele se enquadra naquela situação. Os apóstolos agora, né, que já não tinham mais Jesus com ele e tinham sido cheios do Espírito Santo, estavam pregando o evangelho, né, e estavam se colocando também à disposição da morte. Então, tem essa morte aí que eu quero falar, que é a morte física mesmo. A morte física que Jesus morreu e a morte física que a maioria desses apóstolos se colocaram, eles sabiam, Jesus tinha dito para eles, e agora eles estavam pregando, evangelizando, e eles sabiam que eles estavam ali para qualquer coisa que viesse a acontecer. Eles sabiam que a cabeça deles estava ali a prêmio. Eles sabiam que a qualquer momento eles poderiam ser levados para a prisão e serem mortos por causa do evangelho. E esse evangelho era tão grandioso, tão glorioso, que eles não desanimavam. Ainda assim, eles estavam ali, mesmo sabendo que eles poderiam morrer. E nós sabemos que esse evangelho, ele é tão poderoso que até hoje muitas pessoas têm se colocado nesta posição de morrer pelo evangelho, caso seja necessário, indo evangelizar em países que é proibido, que a Bíblia não pode entrar, que a palavra de Deus não é só mal-vinda, né? Não é bem-vinda, mas é proibido falar de Jesus, onde as igrejas são embaixo das casas, onde tudo é secreto. E ainda assim, muitos homens e mulheres de Deus, sabendo que podem morrer a qualquer momento, se colocam nessa posição de missionários, de evangelistas, para que esse evangelho continue a viver e a gerar vida. Então é uma morte que traz vida. Mas como assim? Como as pessoas têm essa coragem? Aqui no versículo 18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Só é possível uma pessoa ter a capacidade de abrir mão da própria vida para levar vida eterna para outras pessoas, quando ela enxerga que o que ela vive aqui é transitório, é passageiro, e não se compara com a vida que ela vai ter após esta vida aqui. Então essa é uma morte que eu quero falar, a morte física, que Jesus viveu. Jesus sentiu dor. Jesus sentiu as dores dos açoites, as dores dos furos, de ser pregado numa cruz. E esses homens que se entregaram a Cristo, ao Evangelho de Jesus e à pregação do Evangelho, eles também se colocaram nessa posição de que não tem problema se eu tiver que morrer, para que a mensagem do Evangelho avance e chegue onde tiver que chegar.